Vale FM. E é claro, hoje, dia 20 de janeiro, é o dia do padroeiro São Sebastião. Padroeiro em vários municípios do Brasil, até como no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Tijucas é um desses municípios que tem a fé a São Sebastião, o qual não só nomeia a sua paróquia, mas é padroeiro da cidade. E é por isso que o nosso assunto do dia recebe com muito prazer ao vivo aqui na bancada do Jornal Vale FM nessa manhã. Ele que é o pároco da cidade de Tijucas, Padre Elisandro Scassi, aqui com a gente hoje falando mais sobre essa devoção. Padre Elisandro, bom dia, é sempre um prazer recebê-lo aqui, viu? Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Cid Miranda, bom dia também aos rádio ouvintes da Rádio Vale que nos acompanham, também os que também nos acompanham pelos demais meios de comunicação aí da rádio, né? O Face da rádio, também o YouTube. É sempre uma alegria também para nós poder estar aqui nesse espaço de comunicação da nossa cidade, principalmente num dia especial que nós assim comemoramos nesse dia 20 de janeiro, que é o dia do padroeiro da nossa paróquia, mas também, como você já destacou aí, é padroeiro também da nossa cidade, do nosso município. Quem foi São Sebastião, Padre Elisandro? São Sebastião, ele foi um soldado militar, né? E que era uma pessoa assim muito competente na sua missão. No início ele era um pagão, né? Então ele não era cristão. E aí ele tendo contato com os cristãos, né, devido ao seu trabalho, até perseguição que na época havia aos cristãos, na época do governador Diocleciano, né? E ali ele teve contato com os cristãos a partir do seu trabalho e ele foi vendo que os cristãos não eram um problema, não era uma ameaça como se propagava na verdade, né? E ele então, a partir dessa experiência que ele teve, muito positiva, com o contato dos cristãos, primeiros cristãos, ele também aderiu à fé cristã, né, católica. E aí ele, a partir disso, começou a professar a sua fé. E é claro que, como o imperador na época, todo o império era contra, né, os cristãos e havia uma campanha de perseguição aos cristãos, tanto que muitos cristãos foram mortos, né? E acontecia um problema social, ali era colocado na conta dos cristãos, né? Como se só os cristãos, né, tivessem problemas, dificuldades assim, mas geralmente tiraram, como podemos dizer assim, um termo popular, o bode expiatório da situação dos cristãos. E aí São Sebastião, nesse contato, como disse, ele teve com os primeiros cristãos, ali ele fez uma experiência de conversão. E ao se converter, então, ele passou a viver realmente de forma radical a sua fé. E até questionar esse sistema, né, de perseguição. E aí onde que ele é preso e forçado, obrigado, né, a abandonar a sua fé, né, negar a sua fé, confessar o contrário. E ele disse que não. E então, devido a esta sua resistência, essa sua persistência, essa sua convicção na sua fé, então ele foi martirizado, né, torturado primeiro de várias formas, né, e aí por fim ele foi martirizado, né, com flechas, né, como geralmente as imagens de São Sebastião nos trazem esse acontecimento. Então assim, São Sebastião primeiramente era uma pessoa que, né, não tinha nada a ver com o cristianismo, com os cristãos, e inclusive devido à sua função era até um perseguidor. Lembra muito São Paulo apóstolo, né? Certo. Saulo, né? Serviu o regime da época, né? São Paulo também no início era um perseguidor dos cristãos. Uhum. E aí, nesse encontro que ele teve com Jesus, ele passou a ser um seguidor de Jesus. E a vida de Paulo muda totalmente, né? Radicalmente. E assim a vida de São Sebastião também. E ele é tão radical que ele não quer nem saber se vai morrer ou não vai, mas ele permanece firme. Então aqui um pouquinho da história de São Sebastião, né? Então ele vai até o final, firme, perseverante na sua fé. Então é sempre um grande exemplo para nós, né? Os mártires principalmente, porque toda a tortura, todo o sofrimento, toda a pressão psicológica que a pessoa recebe e a pessoa permanecer ali convicta na sua fé, então para a gente assim é uma grande inspiração. Por isso a igreja sempre destaca assim o exemplo dos santos, né, para nós. Não que nós devemos adorar, que nós devemos assim endeusar o santo, não. Eles servem como exemplo, porque são pessoas como nós, né? E humanas, com fraquezas, com pecados,
mas que fazem uma experiência bonita de Jesus na sua vida, e a partir dessa experiência eles entregam totalmente a sua vida, né? Então não reservam nada para si e vão até as últimas consequências, como São Sebastião, a ponto de entregar a vida, né, na questão do martírio, como aconteceu na vida dele, como eu já falei. Então é um exemplo para nós que nós temos. Então São Sebastião, ele passa a ser realmente um exemplo exímio assim, de um cristão que a igreja nos convida a ser também. Maravilha. O Padre Lisandro, e a devoção a São Sebastião aqui, ela tem vários registros históricos, né, da cidade, né? Sim, mas assim que a gente podemos dizer assim, é que veio com os primeiros, né, que os nossos imigrantes, né, que vieram para cá, né, que trouxeram essa devoção da região onde eles vieram, né? Então diz aqui a história aqui da nossa região, né, que primeiro foi construído aqui um pequeno oratório, né, que até foi assim dedicado a São Sebastião, né? E era um pequeno espaço assim onde as pessoas iam lá, faziam as suas orações, e ali então, que a partir disso, né, então vem com as pessoas que vieram para cá, né, os primeiros portugueses, descendentes, né, nossos antepassados, né, e eles trouxeram esta devoção a São Sebastião. E aí foi, claro, se propagando. Então ali começou, né, as primeiras comunidades ali, primeiras famílias se reunirem em torno dessa devoção a São Sebastião. E se a gente for ver, ontem ainda até eu falava na missa, Sidney, toda a nossa cidade ela foi construída em cima, né, a partir, ao entorno da devoção a São Sebastião, porque começou lá na praça, na região do bairro da Praça, né, onde chegaram os primeiros colonizadores, e ali eles começaram então esse processo de propagar essa devoção, viverem primeiro essa devoção a São Sebastião. E depois, até mesmo quando mais tarde, né, a nossa igreja matriz veio para a região do lado contrário, aqui do outro lado da ponte, onde ela está hoje, aqui não existia nada na época, né? Eram terrenos vazios. E ali então foi construída praticamente a igreja no meio do nada, e hoje a cidade está para cá, né? Então crescendo cada vez mais. Então podemos dizer assim que a nossa cidade, ela que cresceu em torno, né, da devoção, da fé a São Sebastião, né? Então, para dizer assim para nós quão importante isso também na história do nosso município. E por isso então São Sebastião também, ele não é só o padroeiro da nossa cidade, da nossa paróquia, né, da nossa comunidade católica, mas ele também é o padroeiro do nosso município, né? Então, porque toda a cidade foi construída em torno, né, desta devoção a São Sebastião. Teve a fé católica como referência, sim, né? Sim. Sempre como referência. O Padre Lisandro, a gente começou então a celebrar, né, o dia do padroeiro, que culmina hoje, dia 20 de janeiro, já há uma semana, e todas as comunidades tiveram a oportunidade de participar, né? Sim, nós fizemos uma programação já desde a última segunda-feira, então hoje já está fazendo 8 dias, né? Nós estamos já rezando, celebrando, tivemos uns dias ali que atrapalhou um pouquinho a chuva, né? Mas a gente, né, retomou no final de semana, e então todas as comunidades que a gente tinha programado para a passagem da imagem de São Sebastião, celebrando, então a gente fez, ontem foi até a última comunidade, foi a praça, né? Onde a imagem foi conduzida lá para celebrarmos a missa e fazermos memória daquilo que é o nosso padroeiro São Sebastião. E tivemos assim uma boa participação em todas as comunidades que estivemos visitando. É claro que se a gente nossa paróquia é um pouco grande, são 18 comunidades, então para a gente passar em todas a gente levaria quase um mês, né? É verdade. Então a gente acaba selecionando algumas comunidades que acabam sendo mais central, e ali a gente junta as comunidades próximas para poder fazer assim a participação de todos, né? Então eles acabam se envolvendo, preparando lá a liturgia, o cântico, toda a parte ali, e geralmente que é muito bonito assim, as comunidades nossas têm assim uma coisa bonita, né? Eu vejo assim, final da missa geralmente eles sempre organizam uma confraternização, então onde todos que participam da missa vão lá, aí podem fazer um lanche lá, e é uma forma da gente também se integrar, interagir, conversar, porque às vezes a gente vive nessa vida
vida tão corrida e que a gente já não tem mais tempo, né? Exatamente. Você vai na missa, já acabou, mal acabou a missa, já sai correndo porque já tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, né? Cada um com seus compromissos, né? E assim ali nessa das novenas de São Sebastião tem esse lado também assim de convivência, de ficar ali, de permanecer. Então, vejo que nas comunidades onde teve, por exemplo, acabou, a missa era às 8 horas, acabou ali 9 horas a missa, mas era 10h30, 11 horas, o pessoal ainda estava lá no salão ainda, conversando, fazendo, né? Então, se não tivesse isso, nunca que aconteceria isso. Exatamente. Né? Então, é uma coisa assim bonita também, além claro que o centro é a Eucaristia, a missa, mas também eu acho que é importante também essa questão da convivência, né? A gente estar junto, confraternizando também. Uma boa oportunidade mesmo para a comunidade confraternizar. Ô Padre Zano, então hoje a gente concluirá com a grande celebração do Dia do Padroeiro. Será na Igreja Matriz, é isso? Sim, nós teremos hoje, então começamos às 19 horas com a oração do terço, né? O pessoal do terço dos homens, das mulheres ali, também dos demais grupos, movimentos pastorais da nossa paróquia vão estar conduzindo esse momento. Então, a partir das 19 horas nós temos esse momento. E aí às 20 horas nós teremos a Santa Missa ali, solene, festiva, em honra ao nosso padroeiro. Então convidamos todos para participar da oração do terço, né, às 19 horas, e logo após, já às 20 horas, a Santa Missa. E no final da missa, né, se o tempo não estiver chovendo como ontem, né, esperamos que não, colabore, mas nós teremos aí a bênção dos veículos ali no estacionamento da igreja. Então convidamos todos que puderem vir participar, e a gente então vai rezar a oração do terço, depois a Santa Missa, e depois receberemos a bênção do nosso padroeiro, dos nossos veículos, da nossa cidade também nesse dia. Maravilha. Vamos pedir então para São Sebastião, pedir hoje uma forcinha para São Pedro, né? Para dar uma segurada na chuva, para que a gente possa celebrar, né? O padroeiro da cidade, as bênçãos dos veículos já é um ato tradicional, o pessoal espera bastante, e com certeza a gente vai finalizar aí uma série de celebrações que, como o padre falou, não só colocaram em destaque a Santa Eucaristia e a devoção ao padroeiro da cidade e da nossa paróquia, mas também bons momentos para a comunidade estar interligada e confraternizada em torno da fé, né, padre? Sim. E é uma coisa assim, só abrindo um parênteses rapidinho, né, de várias pessoas, nós temos muitas pessoas que estão vindo de fora, né, para morar na nossa cidade, e eu lembro que teve até um casal que me abordou numa das novenas, né, ele dizia assim, mas padre, que coisa maravilhosa isso. A gente nunca imaginou que existia isso. Olha só. Então, quanto bem faz para as pessoas, né? Exato. Então, essa questão da confraternização, de estar junto, né? Porque hoje a gente vive, infelizmente, uma vida muito né? Muito individual. Fechado no nosso eu. E acho que quando a gente consegue se abrir para o nós, a gente vai vendo quanto que é a beleza da vida, né? Quantas coisas bonitas que a gente deixa às vezes de viver e experimentar. Exatamente. Muito bem. Obrigado por estar aqui com a gente, fazendo mais uma vez esse convite especial demais, né? Aqui pessoalmente para todo mundo que está nos ouvindo nesse momento pelo rádio ou pela internet. E bom trabalho, né? Teremos um dia então especial pela frente para celebrar o nosso padroeiro. Obrigado, Cine. Obrigado também a todos que nos ouvem, e todos somos convidados a participar nessa noite. Então venham participar conosco e recebermos as bênçãos de Deus na nossa vida.